E aí pessoal, vamos falar sobre o handball? Hoje aqui eu vim falar para vocês um pouco sobre o histórico do handball. Os primórdios do handball, 600 AC quer dizer antes de Cristo, a Grécia Antiga, onde a bola era jogada com as mãos e o objetivo era ultrapassar o oponente através de passes. 130 e 200 DC, o que é DC? DC é depois de Cristo. Os romanos possuíam um jogo também semelhante ao handball chamado rapston. Idade Média, as legiões de cavaleiros jogavam um jogo de bola, o qual era fundamentado em passes e metas, que chamou de handballspiel, jogo de pegar a bola. Esse jogo é considerado o precursor do handball atual. 1848, o supervisor de educação física alemão Holger Nielsen adaptou o handspiel, jogo de handball de campo, para ser jogado em quadras, remodelando as regras e o método de jogo que deveria ser praticado. Na mesma época, os tchecos conheciam um jogo semelhante denominado Razena. Fala-se também em um jogo similar na Irlanda e no Salão do Uruguai, o Alberto Valletta. Origem do handball. Todavia, os alemães consideravam os criadores do esporte, pois desenvolveram o esporte como se joga hoje. Em 1897, os alemães finalizaram as regras do desporto, onde atualmente é baseado no handball de quadro. Observação: vale ressaltar que, durante um longo tempo, existiram dois modelos de handball, o de campo e o de quadro. Em 1912, Richmann, secretário-geral alemão da Associação Internacional de Futebol, tentou introduzir o handball como um jogo de campo, seguindo as regras do futebol. Em 1915 a 1917, o supervisor de educação física Max Reis introduziu o handball de campo para as mulheres, sendo considerado juntamente com o professor Karl Schlenz um dos pioneiros na promoção da prática desse desporto. 1919, data símbolo da criação do desporto pelo professor Karl Schlenz. 1920, Karl Dehn, diretor da Escola Superior de Educação Física Alemã, completou o estabelecimento do desporto no cenário mundial, reconhecendo-o oficialmente como desporto. O jogo era praticado em campos de futebol. Em 1926, na Holanda, a Federação Atlética Amadora Internacional, a FAI, em seu 7º congresso, criou um comitê especial para formar regras básicas para eventos internacionais e organizar os países que praticavam handball. A FAI estava preparando e organizando a formação de uma associação internacional independente e exclusiva do handball. 1928, em Amsterdã, onde 11 países criaram a Federação Internacional de Handball Amador, a FIHA. 1934, o handball se tornou um esporte internacional, sendo jogado por 25 membros da FIHA. 1936, o primeiro grande evento internacional de handball ocorreu nos Jogos Olímpicos de Berlim. 1938, no 10º aniversário da Federação Internacional de Handball, se realiza o primeiro campeonato mundial de handball. 1946, após a extinção da FIHA, foi fundada na Dinamarca a atual Federação Internacional de Handball. Década de 50, o handball de campo era dominante nas nações participantes. Já o handball de quadra, indoor, era mais praticado nos países do norte europeu. Com regras de outros esportes introduzidas e maiores punições e faltas violentas, o handball de quadra, o indoor, se tornou um jogo mais seguro, simples de jogar e mais emocionante de se observar. O handball se tornou um esporte de inverno, levando o espectador a sair do frio e se emocionar com mais ação e maiores placares do que o futebol e o próprio handball de campo. Na década de 60, o handball de campo perdeu rapidamente a popularidade e o último campeonato mundial foi disputado em 1966. O handball, que sempre foi dominado por nações europeias, Alemanha, Suécia, Áustria e Dinamarca, passa a ser dominado por países do leste europeu, União Soviética, Rússia, Romênia, Iugoslávia e Hungria.
Em 1972, o handebol é novamente incluído no programa dos Jogos Olímpicos, mas desta vez o handebol de quadro indoor foi o escolhido. Este foi o primeiro grande evento do handebol de quadra. Ele era apenas para homens. Em 1976, as competições femininas foram introduzidas nos Jogos Olímpicos de Montreal. Após a Primeira Guerra Mundial, um grande número de imigrantes alemães vieram para o Brasil. Dessa forma, os brasileiros passaram a ter contato com a cultura desportiva por eles praticadas, dentre os quais handebol de campo. Em 1940, em 26 de fevereiro, foi fundada a Federação Paulista, tendo como seu primeiro presidente Otto Schenbling. Em 1954, oficialização do handebol de salão indoor. A Federação Paulista de Handebol instituiu o primeiro torneio de handebol que foi jogado em campo improvisado ao lado do campo de futebol do Esporte Clube Pinheiros. Este handebol praticado com 7 jogadores em um espaço menor, numa quadra de 40 por 20 metros e balizas de caibros de madeira de 3 metros por 2 metros, agradou imensamente a Confederação Brasileira de Desporto, CBD. A Confederação Brasileira de Desporto, a CBD, cria o Departamento de Handebol, possibilitando assim a organização de torneios e campeonatos brasileiros nas várias categorias masculinas e femininas. Contudo, a grande difusão do handebol em todos os estados adveio com a inclusão dos jogos estudantis e universitários. Em 1979, em 1º de junho, foi fundada a Confederação Brasileira, CBHB, tendo como primeira sede São Paulo, e o presidente foi o professor Jamil André. Só para a gente fazer uma revisão, umas perguntinhas básicas para vocês. Onde surgiu o handebol dentro dos moldes atuais? Handebol de campo é ou já foi praticado nas Olimpíadas? Por que o handebol de quadra, com o passar do tempo, passou a ser mais praticado que o handebol de campo? Como o handebol chegou ao Brasil? De que forma o handebol se popularizou no Brasil?